Olá, boa noite. Eu sou Renata Dário, está no ar o Jornal BH News. Mais uma morte com suspeita de dengue hemorrágica em Belo Horizonte está sendo investigada pelas autoridades sanitárias da capital. A segunda vítima foi uma jovem de 20 anos que estava grávida e morreu após ficar 5 dias internada na Santa Casa. Segundo a instituição, a jovem teve dengue hemorrágica associada a outra doença no sangue e não resistiu. A equipe médica também não conseguiu salvar o bebê. Na última quarta-feira, dia 20, uma outra mulher de 56 anos, moradora do bairro Sagrada Família, região leste da capital, morreu no Hospital de Pronto-Socorro João 23. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não contabilizou as duas mortes. O número de doações de órgãos realizadas em Minas Gerais desde o início de 2013 teve uma queda de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo informações divulgadas hoje pela Fundação Hospitalar do Estado. Com a redução das cirurgias, a fila de espera por um transplante está cada vez maior. Mais de 2.000 pessoas em Minas aguardam para receber um rim. Este ano, apenas um coração foi transplantado em Minas. Em 2012, até março, haviam ocorrido 11 cirurgias do tipo. Uma explosão de um bueiro assustou pessoas que estavam próximas ao Olegário Maciel, número 405, no centro de Belo Horizonte, no início da tarde de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu por causa de um curto-circuito na rede subterrânea da CEMIG. Segundo comerciantes que trabalham próximo ao local, a explosão foi em frente a um ponto de ônibus e deixou o local com muita fumaça, que foi contida rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. Como foi feito o isolamento do local e acionamento da CEMIG para a manutenção corretiva da rede. E não houve vítimas. Começou hoje a Operação Minas em Segurança, que conta com ações especiais da Polícia Militar durante todo o feriado da Semana Santa nas rodovias de Minas, em especial nos trechos da BR-267, MG-455 e BR-491. Também serão realizadas operações preventivas em pontos de embarque e desembarque de passageiros e em pontos de divisa. A companhia aérea Gol informou hoje que vai suspender, a partir de maio, o serviço de bordo gratuito aos passageiros dos voos domésticos com duração abaixo de 1 hora e 15 minutos. Apenas água será servida de graça, caso o cliente peça. Com o novo serviço pago, o cliente deverá pagar uma quantia de R$10 a R$15 por sanduíches, barras de cereais, sucos e refrigerantes. A crise econômica internacional, juntamente com desastres naturais ocorridos em alguns países, provocou o retorno de cerca de 400 mil brasileiros que estavam no exterior para o Brasil. Os dados são do Ministério das Relações Exteriores e referem-se ao período de 2007 a 2012. A estimativa é de que cerca de 2.500.000 pessoas vivem fora do país. Os brasileiros voltam principalmente do Japão, da Espanha e de Portugal. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã em Belo Horizonte e no interior do estado. Áreas de instabilidade crescem sobre Minas, associadas a uma frente fria. Na Grande BH e no Vale do Rio Doce, o céu fica nublado e chove várias vezes. Pode chover forte. No sul de Minas e na zona da mata, o dia amanhece nublado e frio, mas depois o sol aparece junto de muitas nuvens. As outras regiões têm períodos com sol e pancadas de chuva que podem ser fortes. Em Belo Horizonte, tempo chuvoso durante o dia e à noite. E vamos ao mapa com as outras temperaturas no interior do estado. Em Salinas, a temperatura fica entre 23 e 34 graus. Em Três Marias, a temperatura máxima é de 30 graus. Em Passa Quatro, máxima de 26 graus. Em Belo Horizonte, também máxima de 26 graus e mínima de 19 graus.
Milhares de fiéis acompanharam as celebrações da Semana Santa na Arquidiocese de Belo Horizonte. O período é especial para os católicos porque celebra a paixão e morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E vamos saber como vai ser a agenda da Arquidiocese de Belo Horizonte amanhã, Quinta-feira Santa. Às 9 da manhã tem missa de unidade no Mineirinho, celebrada por Dom Valmor, Dom Joaquim Moll, Dom Luiz Gonzaga Féquio, Dom Wilson Angotti e Dom João Justino. Às 8 da noite tem missa da Ceia do Senhor e lava-pés, presidida pelo arcebispo Dom Valmor, na paróquia do aglomerado da Serra. A partir das 7h30 da noite, os bispos auxiliares vão celebrar o mesmo tipo de missa em várias paróquias da região de Belo Horizonte e região metropolitana. O grupo de teatro de bonecos Giramundo está completando 40 anos. Para a comemoração, foram preparadas 3 apresentações. 20.000 léguas submarinas ficará em cartaz entre amanhã e domingo. No outro fim de semana, entre 4 e 7 de abril, entra em cena Pinóquio. Alice no País das Maravilhas encerra as festividades de 11 a 14 de abril. As peças vão ser apresentadas no Teatro Bradesco, no Minas Tênis Clube, sempre às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$15 a inteira e podem ser comprados pela internet no site ingressorapido.com.br ou na bilheteria do Teatro Bradesco, no bairro Lourdes. Mais informações pelo telefone 31 3516 1027. A gente vai para um breve intervalo e volta já com as novidades da Frente Parlamentar pelas Doenças Raras. Não saia daí. O estacionamento rotativo em Belo Horizonte vai ficar mais caro a partir de 8 de abril. A folha unitária, que custa R$ 2,90, passará para R$ 3,10 e o talão custará R$ 31. O aumento de 6,89% no estacionamento acompanha uma série de reajustes relacionados a transporte e trânsito este ano. Na semana passada, a BH Trans anunciou os novos preços do serviço de táxi na capital, além dos ônibus, que também aumentaram no início do ano em 5,66%. Terminou hoje o último prazo para quitar o IPVA 2013 para os carros com placa final 0. Quem ainda não fez o pagamento e perdeu a data limite está sujeito a multa de 0,3% ao dia por um período de 30 dias. Depois, o valor sobe em 20%, além dos outros juros acumulados. Os proprietários que já quitaram o imposto devem aguardar o envio do novo certificado via correio. E atenção, no próximo dia 1º, segunda-feira, termina o prazo para o pagamento da taxa de licenciamento do veículo. 8 pessoas foram presas em operação realizada pelas polícias Civil e Militar e Receita Estadual ao longo da Avenida Pedro II, na região noroeste da capital. Destas, 5 pessoas foram presas em flagrante por receptação e venda de produtos roubados, além de adulteração da identificação das peças. Os alvos foram lojas sob suspeita de revender produtos que têm como origem os furtos e roubos de veículos na capital. Segundo o balanço das polícias, 20 estabelecimentos foram fiscalizados durante a operação, que apreendeu peças e motocicletas roubadas ou com chassi adulterado. A taxa de desemprego no Brasil subiu de 10% em janeiro para 10,4% em fevereiro, segundo a pesquisa de emprego e desemprego divulgada hoje pelo DIEESE. O total de desempregados nas 7 regiões onde a pesquisa é realizada
foi de 2.300.000 pessoas, 82 mil a mais do que em janeiro. Em Belo Horizonte, a taxa de desemprego ficou em 6,2% em fevereiro. Projeto que obriga o SUS a fazer a reconstrução da mama de mulheres que sofrerem de câncer foi aprovado pelo Senado. Pelo projeto, a reconstrução deve ser feita na mesma cirurgia em que ocorrer a retirada. Caso não seja possível, ela deve ocorrer logo que a mulher tiver condições clínicas de passar pelo procedimento. O objetivo é impedir que a cirurgia seja adiada seguidas vezes, de modo a fazer com que a mulher que perdeu a mama desista do procedimento. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Confusão hoje na Câmara dos Deputados. O pastor Marco Feliciano, parlamentar que preside a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, mandou prender um manifestante durante a reunião da comissão. Carlos Barroso, boa noite. Boa noite. Barroso, isso acirra ainda mais a polêmica, não é? Sem dúvida, Renata. O deputado pastor se arvorou em polícia, já que presidentes de comissão têm lá à sua disposição a polícia do Legislativo, e mandou prender Marcelo Pereira, um dos manifestantes, que o havia chamado de racista, que na final, depois nós vamos falar sobre isso, o deputado tem se colocado como tal. Veja o vídeo da prisão de Marcelo Pereira. Uma confusão, um barraco, como se diz popularmente. E o deputado mandou prender quem o chamou de racista, e ele deu essas declarações por meio do Twitter e da rede social. Olhe bem, se ele é ou não racista. Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato. O motivo da maldição é polêmica. E mais, a maldição que Noé lança sobre seu neto, Canaã, respinga sobre o continente africano. Daí, fome, pestes, doenças, guerras étnicas. Essas têm sido as declarações de Marco Feliciano, que está até com a foto aí no vídeo, e, inclusive, dá para ver que ele é afrodescendente. Ele criticando os afrodescendentes, ele mesmo afrodescendente. Mas está acontecendo uma campanha nacional. A gente teve aí o exemplo da atriz Fernanda Montenegro, a mais conceituada atriz do país, abraçando ela tem 83 anos, Fernanda Montenegro, abraçando a atriz Camila Amado, de 77 anos, e beijando nesse protesto contra Marco Feliciano. E vai ser entregue lá na Câmara um abaixo-assinado com quase 500 mil assinaturas. Esse abaixo-assinado foi feito pela AVAAS, que organiza as campanhas pela internet, pedindo a saída do deputado racista e homofóbico. Barroso, a gente tem sempre falado muito sobre esse caso desse deputado que é o presidente aí da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e que sempre ataca as minorias, né? Mas ele representa grande parte da sociedade brasileira que elegeu ele e que pensa como ele. E como fica isso, então? Olha, o Zezinho Bonifácio, um deputado que ninguém se lembra dele, mas é dos Bonifácio aqui famosos de Minas, ele era presidente da Arena, ele dizia o seguinte, que a Câmara dos Deputados é uma representação de todos os segmentos do país. Tem ladrão, tem herói, tem operário, tem gangster, tem de tudo. Realmente, Marco Feliciano representa um desses segmentos, os segmentos que pensam igual a ele. Mas isso não quer dizer que ele tenha de assumir a presidência de uma comissão que se chama, como você falou aí, Direitos Humanos e Minorias. Ele é contra as minorias, ele é contra os direitos humanos. Agora, lógico que ele tem representação. Eu acredito, já falei isso com você, que ele tem de ser cassado, porque ele exige a senha de cartão de crédito lá na igreja dos fiéis. Isso, para mim, é roubo.
É uma tentativa de roubo. Pois é, muito obrigada, Barroso, pela participação. A gente fica acompanhando aí de perto esse caso. Obrigado a você. Muito se tem falado sobre a defesa de direitos humanos e logo pensamos em grupos como gays, indígenas, afrodescendentes. Mas tem uma parcela da população que sofre diariamente com preconceito e o descaso do poder público, os portadores de doenças raras. A esclerose múltipla, por exemplo, atinge principalmente mulheres de 20 a 30 anos e tem uma incidência de 18 casos para cada grupo de 100 mil pessoas. Por isso, uma audiência pública discutiu hoje na Assembleia Legislativa o atendimento hospitalar dessa doença na rede pública estadual, a dificuldade na obtenção de medicamentos e o passe livre aos portadores da doença e seus acompanhantes, tendo em vista a quantidade de consultas e sessões de fisioterapia que eles necessitam. Tudo isso para tentar melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Ficou decidido nessa audiência pública que será criada uma frente parlamentar para a defesa dessas doenças raras. À frente dessa frente parlamentar está o deputado estadual Fred Costa.